e entender que todo momento é uma oportunidade para ouvirmos a voz do Senhor, amém? Filipenses 2, e nós vamos ler o versículo 1 e 2. Filipenses 2, verso 1 e 2. Diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Amém? Fique sua Bíblia aberta, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós lemos a sua palavra, clamamos a Ti, Espírito Santo, para que ministre a cada um de nós, segundo aquilo que nós precisamos ouvir, não o que queremos ouvir. Trabalha no nosso coração, molda o nosso ser, e que cada mente agora seja levada cativa a Cristo. Esta é a nossa oração em nome de Jesus, e aquele que crê e concorda, diga amém e amém, Jesus. Amados, a carta de Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Filipos, ele vive ali um momento muito singular, e algumas pessoas chegam a dizer que essa carta poderia ser chamada de carta da alegria. Paulo havia recebido a provisão através da igreja de Filipos, pelas mãos de Epafrodito, e ali ele então expressa nessa carta a gratidão por aquilo que Deus havia feito. E ele começa o capítulo 1 falando com a igreja, e o capítulo 2 traz essa declaração no versículo 1 e 2, que traz muita coisa para nós aprendermos. Mas falando da igreja de Filipos, né, essa cidade de Filipos era uma cidade muito importante na Macedônia, uma cidade que vivia da extração de minérios e de ouro. Em 31 depois de Cristo, ela foi ali então tomada por Roma, ela se tornou uma cidade romana, a língua passou a ser falada ali, a língua que vigorava ali já era o latim, e é muito importante essa cidade porque ela estava à beira da estrada que ligava o Oriente ao Ocidente. Então para Paulo também era um lugar estratégico para a expansão do Evangelho, né? Então ali Paulo ele vai para então trazer ali a palavra de Deus naquele lugar, e não foi à toa, né? Mas a cidade de Filipos, ela tinha algumas coisas peculiares de todas as outras. Por ser uma cidade estratégica e importante para o império, não havia ali impostos sobre os indivíduos e nem sobre as propriedades, como nós pagamos hoje, né? IPTU, ITBI e tantas coisas. Os moradores ali também poderiam comprar e vender livremente. A lei romana dava proteção aos direitos dos cidadãos que pertenciam àquela cidade, e a lei romana também permitia que eles tivessem líderes para governar de maneira local, de maneira livre. Então era um lugar bem interessante, e Paulo entendeu que era um lugar muito importante para que ele pudesse então expandir a mensagem de Cristo. E como eu disse, ele não foi lá à toa. Ele projetava a sua viagem missionária, e em sonho Deus fala com ele de maneira muito clara, lá no capítulo de Atos, capítulo 16, verso 9, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele vai nessa direção, e quando ele chega ali, o primeiro lugar que ele prega para uma reunião de mulheres, uma reunião de oração, e ali se converte uma mulher chamada Lídia, e essa mulher ela se torna provedora do ministério de Paulo. E Paulo se hospeda em sua casa no tempo que esteve ali. Mas lógico que com o tempo se levantou uma oposição contra Paulo, e Paulo e Silas então foram lançados na prisão. Fato registrado em Atos 16. E Deus tem propósito em tudo. Pois na prisão, em meio à oração, Deus manda o terremoto, as cadeias se abrem, e ali através daquela situação se converte o carcereiro e toda a sua família. Um texto muito conhecido no meio cristão, Atos 16, verso 31, declaração de Paulo, aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nesta carta nós vemos a palavra alegria ou regozijo diversas vezes, porque é um momento onde Paulo está se alegrando e celebrando ao Senhor por aquilo que Deus havia feito através da igreja de Filipos. Ele não fala com esta igreja como o apóstolo Paulo, mas ele se fala como Paulo, irmão, igual àqueles que estavam lá. E você vê nesta carta ele falando mais de 40 vezes a respeito do Salvador. E isso é algo tremendo.
São detalhes nessa carta que são fantásticos, que nos levam a ter sede de estudar mais e conhecer mais acerca deste momento da vida deste homem de Deus. Amém, amados? Além de declarações maravilhosas a respeito do próprio Cristo, como o próprio capítulo 2, se nós lemos ali, que quando ele começa a falar a partir do versículo 5 a respeito de Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou forma de servo, humilhando-se a si mesmo. Ou seja, é algo tremendo. Então eu quero aguçar a sua curiosidade para ler a carta de Paulo aos Filipenses, porque será de grande crescimento para a sua vida. Amém, amados? Mas trazendo esse texto que nós lemos, aqui Paulo, nesses 2 versículos, ele fala de elos importantes para a vida do cristão, para o viver em comunidade, para o ser igreja. Amém? E aqui é o ponto onde eu quero ministrar ao seu coração a respeito desses 4 elos. Amém, amados? O tema dessa mensagem é este, os 4 elos, amém? Que são elos importantes para o nosso caminhar cristão, para o nosso viver como igreja. E não são elos antigos, pelo contrário, eles permanecem sendo atuais até os dias de hoje, amém, amados? E o primeiro elo, se você pegar o versículo 1, porque será a nossa base, amém? Ele começa dizendo assim, se estarmos em Cristo, ou se estamos em Cristo. É interessante porque ele começa dizendo dessa forma, se estamos em Cristo. Ou seja, se realmente nós passamos a viver uma vida em Cristo. Se realmente nós estamos vivendo uma novidade de vida no Senhor. Se realmente nós abandonamos as coisas velhas, as deixamos para trás. Se realmente nós passamos a viver uma nova história. Se realmente nós decidimos por abandonar o que é errado, para viver aquilo que é alinhado ao que Deus espera, aí nós entramos nesses elos. Porque ele começa dizendo assim, se por estarmos em Cristo nós temos, primeiro elo, alguma motivação. Essa motivação, ou nos textos da Bíblia mais tradicional, diz exortação, ela está no grego com a palavra paraklesis, que significa exortação, admoestação, encorajamento, ou seja, traz uma palavra de encorajamento, mas também de instrução, repreensão e conciliação, ou seja, o estar em Cristo aqui deve gerar em nós, em cada um de nós, amém? A partir de mim, na sua vida, na minha vida, na nossa vida, um alinhamento de conduta, aquilo que Deus espera. Deve gerar em nós um senso, até mesmo para gerar constrangimento quando saímos desse alinhamento, quando fazemos algo que não está de acordo com aquilo que Deus espera, pois o que valida a nossa pregação para o próximo, o que valida a nossa pregação para aqueles que nós vamos conhecer ao longo da caminhada, e aqueles que já nos conhecem, não são as nossas palavras, mas é exatamente a nossa conduta, é exatamente os nossos passos. Se os nossos passos refletem a Cristo, muitas vezes você não vai precisar abrir a boca. Mas se você abre a boca e fala e os seus passos não estão alinhados, logo você cai em descrédito. É interessante, querido, que Martin Lloyd Jones, ele disse uma frase tremenda. Ele diz assim, por muitas vezes a tragédia é que as pessoas proclamam o Evangelho por meio de suas palavras, mas toda a sua vida e conduta é uma negação do que dizem. Por isso é que o mundo não lhes dá atenção, ou seja, não lhes dá crédito. Então, querido, presta atenção. Se nós temos uma palavra de motivação sobre nós, esse elo, na verdade, o que significa? Que nós estamos sendo instruídos, na verdade. Não tem faltado alimento nessa mesa. Não tem faltado ensinamento. Eu falava hoje à tarde com o irmão, ele estava falando da preocupação de quem voltaria para a igreja, quem estaria na igreja. Eu falei, amado, está sendo produzido conteúdo demais, né? Tem palavra no Instagram, tem palavra no Facebook, tem palavra no YouTube, tem culto deixado na íntegra, o culto passa ao vivo, depois que termina o culto a palavra é editada, é lançado só a palavra, está tudo na mesa, e sempre esteve na mesa. Isso não é agora na pandemia, mas sempre esteve na mesa. Graças a Deus essa igreja é uma igreja que priva pela parte de ensino, como tantas igrejas sérias também fazem isso, só que não cabe a igreja em si, jogando nas costas de uma liderança, a conduta dos membros. Cada um de nós é responsável por si. A palavra não nos ensina que cada um prestará conta de si mesmos.
A palavra não fala, por suas palavras, e está falando do indivíduo, você será justificado ou você será condenado. A palavra sempre coloca de maneira muito clara que cada um tem a sua responsabilidade. Por isso que quando aceitamos a Cristo, ele coloca assim, que nós devemos aceitar a Cristo como o quê? Como meu único e suficiente Salvador, ou seja, meu. Está colocando um indivíduo, né? Ou seja, o aceitar não é uma maneira coletiva. É a mesma coisa de separação para o ministério. A separação é individual. Não tem como separar por lote. Está todo mundo consagrado agora. Não, é individual. É um compromisso que assumimos individualmente com Cristo. Amém, amados? Então isso é muito importante. Nós estamos sendo instruídos na verdade. Segundo, nós estamos sendo conscientizados em relação ao pecado. Desde o dia que você aceitou a Cristo, você tem sido conscientizado a respeito do que é pecado. E numa frase que resume, ao meu ver, o que é pecado, o que é pecado, pastor Sandro, na sua visão? É tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Toda e qualquer atitude, palavra ou pensamento que fere a santidade de Deus. E nós temos uma mania de querer colocar o que é pecado e o que não é. Mas qualquer coisa, querido, que fere a santidade de Deus, você está entrando em pecado. Então é o que nós temos que vigiar. John Piper, ele disse que quem enxerga na cruz uma licença para continuar pecando, não possui a fé que salva. Ah, Deus me perdoa. Ah, a misericórdia de Deus é grande. Quem enxerga na cruz uma licença para continuar pecando, não possui uma fé que salva, porque a marca da fé é a luta contra o pecado. A fé verdadeira te leva a um constrangimento a respeito do erro. Você pode acabar errando por sua humanidade e pelas suas limitações, mas você se sente constrangido pelo seu próprio erro. Outro dia aqui o irmão Walter estava ministrando na escola bíblica, domingo na ceia, e eu achei muito interessante o que ele falou, coisa que muitos de nós passamos. O que ele estava fazendo no momento, olhando a TV, e por 2, 3 segundos ali ele viu uma cena que, se ele tivesse ido dormir, não tinha visto. Aquilo gerou no coração dele o quê? Constrangimento. O que eu estou fazendo aqui, Senhor? Não é meu lugar. Isso não é para mim. Eu me lembro de há uns 2 anos atrás, um jovem que tentou, depois de ter se convertido, teve uma desilusão, quis voltar para o mundo. Ele tentou ir para uma boate. Quando ele entrou na boate, ele sentou. Diz que na mesma hora que ele sentou, veio aquele sentimento no seu coração: eu não me encaixo mais aqui. Ele levantou e saiu. Porque, querido, quando a fé ela entra de verdade, você entende onde é o seu lugar. Você não se encaixa mais com as coisas do erro. Você não se encaixa mais com as coisas que não agradam a Deus. Porque se você ainda está nessas coisas, ainda não houve uma conversão verdadeira. Pode ter havido um convencimento, mas não uma conversão. Conversão leva a mudança de direção, leva a mudança de conduta. Ou seja, nós temos sido, através dessa palavra de exortação, incentivados a aprender a caminhar juntos. E é um desafio caminhar junto. Eu venho de uma criação, a Ana Paula vem de outra, a Ju vem de outra, ali a Aldine vem de outra, o irmão Paulo vem de outra, e às vezes caminhar junto é um desafio. Mas este elo de motivação tenta nos ensinar, trazer em nós um desejo para caminhar juntos, apesar das diferenças, apesar das criações diferentes. E apesar das nossas axiologias, que são tantas, né? Porque vira e mexe a gente acho que deveria ser assim. Eu acho que o pastor deveria ver assado, né? Se eu pegasse um bloquinho de nota lá para anotar os achos que eu ouço, né? Eu enchi em menos de 2 dias, né? Tanto acho, né? E queridos, isso é uma coisa que nós temos que vencer em nós, mas este elo nos ensina a caminhar nessa direção. Amém, amados? O segundo elo, Paulo continua dizendo: se por estarmos em Cristo, a parte B, temos alguma exortação de amor. Essa exortação, querido, a palavra grega aqui fala de um discurso persuasivo. Em que sentido, pastor? Primeiramente, no sentido de instrução, nos alertando a respeito de algum desvio de rota, porque há um caminho determinado a partir do momento que nós caminhamos a Cristo. Qual que é o nosso alvo? Nosso alvo é Cristo. Filipenses 3, verso 13 e 14. Deixando para trás as coisas que passaram, né? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está no Senhor. Nosso alvo é Cristo. Então todo o nosso caminhar, a partir daquele dia que verdadeiramente você creu no seu coração, confessou com a sua boca e está lutando para viver uma vida correta, a tua rota é essa.
Qualquer desvio da rota, nós temos que ouvir alguém que fala, que nos chama a atenção, nos instrui para nós alinharmos a nossa rota. Querido, então, é um alerta, na verdade, este elo. São pessoas que Deus levanta para nos alertar, no meio da igreja, querido, porque todo desvio de rota, presta atenção, gera prejuízos. Todo desvio de rota gera prejuízos. Fala para você mesmo, todo desvio de rota gera prejuízos. Agora presta atenção, tem prejuízos que podem ser reparados. Agora tem prejuízos que são irreparáveis. Irreparáveis. Que você pode fazer o que você quiser, você não vai conseguir reparar. As marcas vão ficar para sempre. Querido, isso é muito sério. Tozer, ele disse assim, que lamentavelmente tem surgido uma geração de crentes que acham que é possível estar em Cristo e não abandonar o mundo. E isto é impossível. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse, você não vê em um versículo bíblico, em um texto, nem contextualizado, nem relativizado, um momento onde Deus aceita a mistura do santo com o profano. Você não vê Deus misturando luz com trevas. Você não vê Deus misturando o certo com o errado. Pelo contrário, sempre quando é algo que é errado, Deus abomina. Deus abomina. Ele não aceita. Quando os homens tentaram trazer fogo estranho, o que aconteceu com aqueles homens? Eles morreram. Porque, querido, tudo aquilo, na verdade, que fere a santidade de Deus é pecado. E a Bíblia é muito clara. O salário do pecado é a morte. Então isso é muito sério. Thomas Watson disse assim: não finja ter o amor de Deus ao mesmo tempo que você ama o pecado. A piedade fingida é uma dupla iniquidade. Ou seja, você tentar viver uma vida dúbia, uma vida que na verdade não retrata a realidade. Você pode se colocar diante dos homens com uma aparência, querido, mas nada está escondido aos olhos de Deus. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quem nós somos. Amém, amados? Não há como se esconder. E Timothy Keller, ele disse com uma pergunta que é fantástica, porque encaixa com isso. Ele pergunta assim: se você não confia na Bíblia para permitir que ela te desafie, te corrija nos seus pensamentos, como você poderia ter um relacionamento pessoal com Deus? Ou seja, vem a palavra e te fala, não faz isso, e você continua fazendo. Vem a palavra e fala, se corrige, bota a casa em ordem, você não faz. Como que você vai falar que você vai desenvolver um relacionamento com Deus, se você não ouve? O próprio Senhor Jesus disse: vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando. Como é assim? Então, ou seja, aí, querido, a instrução é clara, nesse discurso persuasivo, na questão da instrução, é ajuste a sua vida, coloque a sua vida em ordem. E no outro sentido, querido, desse discurso persuasivo, é a questão do conforto. O que é o conforto, querido? É o ato de demonstrar solidariedade em momentos de aflição, em momentos de infortúnio. Está lá, a pessoa tem uma casa, de repente pega fogo, perde tudo, e você vai lá com uma palavra, com auxílio, ajuda. Uma pessoa está passando por um momento terrível na família, de enfermidade, de perca, você chega lá para ajudar, para estar ajudando. Algo que é importante no meio da conduta cristã, e nós precisamos exercer. São atos que não podem ficar no campo teórico, tem que se tornar prático. Amém, amados? O terceiro elo, ainda no versículo 1, diz assim: se por estarmos em Cristo, a parte C, temos alguma comunhão no Espírito. E aqui é fantástico, porque essa comunhão é a palavra koinonia, que às vezes é muito ouvida, né? Mas pouco explorada. O que significa koinonia de uma maneira bem direta? Na verdade, é a relação de intimidade e cuidado. A palavra koinonia, ela aparece pela primeira vez na Bíblia em Atos 2:42, texto maravilhoso, que fala que os homens e mulheres traziam ali as suas riquezas, as suas heranças, colocavam aos pés dos apóstolos, com o propósito que com aquela provisão, a igreja que se formasse, então, altamente se ajudasse de maneira mútua, para que a igreja se desenvolvesse. Ali diz que a igreja crescia, ela se multiplicava, porque onde há comunhão, cresce, amados. Onde há unidade, as coisas prosperam. Então, querido, koinonia não é simplesmente ir à igreja, não é simplesmente cantar, não é simplesmente ouvir a palavra, não é simplesmente participar da ceia, não é simplesmente ofertar, não é simplesmente dizimar, não é conversar com os irmãos e dar risada aqui, não é ficar preocupado onde vai ser a pizza depois do culto, mas onde for me convida que eu vou, amém? Mas a koinonia é mais que isso, amém, amados? Ela é mais que isso. Koinonia, querido, presta atenção. Primeiro, é aprender a caminhar junto, partilhando da mesma
fé. E é um desafio. É um desafio aprender isso. Abra a sua Bíblia em Efésios. Efésios no capítulo 5. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Efésios capítulo 5, do verso 18 em diante. O texto diz assim: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora presta atenção no versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor ao Senhor. Presta atenção, não está falando por amor ao seu irmão. Você o faz por temor ao Senhor. Você vai aprender a amar com o tempo. Mas até aquela pessoa que é difícil de amar, você faz por temor. Amém? Você faz por temor ao Senhor. Amém, amados? Então aprender a caminhar junto, compartilhando a mesma fé. Koinonia, querido, é aprender a compartilhar. E esse compartilhar, presta atenção, primeiro nós compartilhamos a nós mesmos. Você empresta o ouvido, você empresta o ombro, você dá atenção, você se coloca à disposição, amém? E você compartilha também nas necessidades. Viu a necessidade, está no seu alcance atender, até mesmo porque a Bíblia diz de maneira muito clara: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, ou seja, se está no seu alcance, faça. Quem entendeu, diga amém. E koinonia, querido, também revela a luz de Cristo que está em nós. Ou seja, revela aquilo que está dentro do nosso coração. Em João 7, Jesus disse, o apóstolo João, disse assim: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão, koinonia, uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, querido, podemos afirmar que só se vive em koinonia quem se deixa ser transformado, quem se deixa mudar pela ação do Espírito Santo. Porque essas coisas que nós falamos aqui só chegam realmente numa questão ativa, prática, através da ação do Espírito Santo. Senão você vai continuar sendo seletivo com quem você quer andar, o que você quer fazer e de que forma você quer fazer. Mas quando o Espírito Santo transforma, você se coloca à disposição para servir. Felipe Pontes, que é um teólogo lá, professor da Mackenzie, é um rapaz da igreja presbiteriana, ele disse assim, querido: um cristão não pode justificar um comportamento dizendo, este é meu jeito e pronto. Por quê? Porque o cristão foi chamado para ser do jeito de Cristo, não do seu próprio jeito. Ou seja, nós temos que buscar, querido, agir à semelhança de Cristo. E o último elo, querido, Paulo dizendo: se por estarmos em Cristo temos alguma profunda afeição e compaixão. Ele fala num sentido, querido, de ter um sentimento de amor, de aliviar a carga do outro. Como Jesus teve: lançai sobre mim o teu jugo. Toma o meu jugo que é leve. Amém? É interessante, querido, porque isso tem que ser algo prático em nossas vidas. Abre lá em Gálatas 6, eu já estou terminando. Mas eu quero que você entenda biblicamente a respeito disso, porque nós temos que ter esse sentido, tentar de alguma forma contribuir para que o outro caminhe de uma maneira mais leve. Gálatas 6, nós vamos ler a partir do verso 2. Quem achou, dá um glória. Bênção. Versículo 2 em diante diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de... não é a lei de Moisés que está sendo dita aqui, amém, amados? Cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, até porque a Bíblia diz, mesmo se nós tivermos feito tudo que nós podemos fazer, ainda somos chamados o quê? De servos inúteis. Então, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar a ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui.
Não se deixe enganar, Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? A vida eterna. Presta atenção no versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no seu tempo próprio colheremos, se não houvermos desanimados. Presta atenção no fechamento, versículo 10. Portanto, ouça, portanto, enquanto temos oportunidade, presta atenção, por que isso? Tem prazo de validade. Você vai no mercado, você compra lá aquele litrão de iogurte da Nestlé, de Danone, uma delícia, mas ele vem com prazo de validade. Quando bateu o prazo de validade, ele não presta mais. Vamos trazer para essa declaração de Paulo, tem um prazo, querido. Essa proposta tem um prazo. Eu me lembro certa vez que eu fui comprar um carro, o rapaz fez a proposta, era uma proposta muito boa, ele virou para mim e disse assim, essa proposta tem validade, até amanhã às 10 horas eu espero. Se você chegar a 10 e 1, não tem mais. Você está me entendendo? Paulo está falando a respeito disso. Essa proposta tem validade. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? E para concluir, querido, eu quero que você entenda o que Paulo disse no versículo 2 de Filipenses 4. Paulo continuou dizendo assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Parafraseando, seria como se Paulo dissesse: caminhe assim, pois me alegra ver que estão na direção certa. Paulo se alegrava com a igreja de Filipos, com os presbíteros, com os pastores, os líderes que estavam sendo formados ali, homens que tinham a responsabilidade de manter os membros animados, que caminhavam na direção correta. Lá em 3 João, o apóstolo João também fala isso, que não tinha maior alegria para ele do que ver que seus filhos caminhavam na verdade, porque adotaram a direção correta. Queridos, a pergunta que vem para todos nós é essa: estamos na direção correta? Se estamos, permanecemos firmes. Se não estamos, vamos corrigir a rota. Dr. John MacArthur, ele disse assim, que o muro também é do diabo. Ficar em cima do muro é igualzinho quanto ficar do lado errado. Vai ser fatal igualmente. Então, eu não sei se eu vou, se eu não vou, se eu faço, se eu não faço, amado. O muro tem dono. O nome do dono do muro é Lúcifer, é Satanás, é inimigo, é chupacabra, chame do nome que você quiser, mas ele que é o dono. Amém? Caminho do lado certo. Caminho do lado certo. Em nome de Jesus. Para que da mesma forma que Paulo se alegrava com aquela igreja que estava ali caminhando na direção certa, com aqueles irmãos que estavam caminhando na direção que alegrava o coração dele, e tenho certeza, alegrava muito mais o coração de Deus, nós possamos alinhar nossa vida, para que o Senhor também possa olhar para nós e se alegrar dos nossos atos, das nossas atitudes, do nosso caminhar, que mais ainda os nossos passos reflitam ao nome de Cristo. Porque ai de mim se envergonhar o nome do Senhor. A palavra do Senhor é muito clara, ela diz assim, que haveria escândalos, mas ai por quem seria que viesse os escândalos. Então que a nossa vida, querido, de maneira nenhuma venha envergonhar o nome de Cristo. Que, como é dito na carta aos Hebreus, que não venhamos colocar Cristo à ignomínia, ou seja, uma exposição de vergonha pelos nossos erros, mas pelo contrário, que o nosso caminhar faça com que Ele seja glorificado, com que Ele seja exaltado, com que Ele seja reconhecido, com que Ele seja glorificado, com que as pessoas vejam que Ele é grande, que Ele é poderoso para fazer além do que imaginamos, além do que pensamos e além do que cremos. Que o nosso caminhar seja assim, querido, que o seu caminhar seja assim, que a igreja de Cristo, querido, seja reconhecida como uma igreja reta, santa e íntegra, em nome de Jesus, amém?